Então, meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, continuando aqui ainda em Mateus, né, sobre a parábola dos lavradores maus, o que Jesus está querendo dizer aqui é basicamente o seguinte: olha só, eu vou tomar o templo de vocês, por isso que ele dizia para os discípulos dele, né, para aqueles que estavam ouvindo ele, né? Nós somos inimigos de vocês, certo? E quando nós, inimigos de vocês, batemos na cara de vocês, roubarem vocês, vocês têm que virar o outro lado para a gente bater, e quando a gente roubar alguma coisa, você tem que dar outra coisa para nós também levar. Ou seja, é basicamente isso que ele está falando aqui para as autoridades de Jerusalém, os escribas e sacerdotes aqui, que até depois dessa fala dele aqui, quiseram prender ele, mas não prenderam ele naquele momento ali, porque o povo considerava ele profeta, de tão ignorante que era, né? Não sabia que ele não cumpria nenhuma das profecias dos profetas, né? Justamente que pervertia elas, né? Então, o que vai acontecer aqui, senhoras e senhores? Jesus vai dizer claramente, né, segundo Mateus, para aquelas pessoas que estão ouvindo ele ali, né? Ele vai dizer que o Pai dele, o Espírito Santo, mandou ele, Jesus, escolher trabalhadores para a vinha, certo? E esses trabalhadores aqui seriam exatamente os discípulos que iriam tomar o templo de Jerusalém, expulsar as pessoas que faziam sacrifício de animais para perdão dos pecados, por inveja, porque assim como Caim tinha inveja de Abel, do oferta que agradava a Deus, Jesus sendo descendência da serpente, o Espírito Santo também tinha inveja dos judeus, né, que agradava a Deus, então iria tomar o templo dele, senhoras e senhores, para poder estabelecer o que? A doutrina de Caim, né? O ritual de Caim, a oferta de Caim. Então, o que ele vai dizer? Ele enviou esses servos dele para isso, né? As autoridades de Jerusalém perceberam, expulsaram eles, né? Mataram alguns, né? Por quê? Porque são ladrões, são invasores, né? Mas aí ele vai dizer que o pai dele, o Espírito Santo, resolveu entregar, mandar o próprio filho para ver se eles respeitavam, né? Mas os sacerdotes, eles não respeitavam Jesus, porque o pai dele mandou ele. Justamente por quê? Porque eles respeitavam Yahvé, eles guardavam a lei, né? Então, eles sabiam que não interessa a autoridade que o Pai de Jesus e o Espírito Santo tinha. Se eles estavam mandando Jesus ou qualquer outra pessoa para estabelecer o ritual de Caim dentro do templo, eles seriam expulsos, porque essa foi a ordem desde o Jardim do Éden. Se você pecar e você tentar cobrir o seu pecado com figueiras do campo, né? Com folhas de figueiras do campo, oferecendo frutos do campo para tampar o seu pecado, certamente você vai ser expulso. Então, por isso, até criaram regras dentro do templo, da sinagoga, que expulsasse qualquer pessoa que fosse chamado Cristo ali. Por quê? Porque ele expulsava as pessoas que sacrificavam animais para perdão dos pecados e queria perdoar as pessoas ali através do seu bel prazer, ou seja, a pessoa não ia precisar mais levar sacrifício lá, né? Mas ela ia ter que implorar por misericórdia dele, porque ele não queria holocausto, ele queria misericórdia, certo? Não queria sacrifício, queria misericórdia. E quando não fosse assim, ele ia se perdoar com João através do batismo de João, que nada mais é, senhoras e senhores, do que a oferta de Abel, de Caim também, que é o fruto do campo, né? Que desagrada a Deus, que é a oferta da serpente, né? Que incentivou Eva a cobrir o pecado com a oferta do campo, com as folhas de figueira, né? E não com a pele do animal, como Deus queria, né? Então ele vai dizer que ele vai mandar, o Espírito Santo vai mandar ele, Jesus, o próprio Filho, para ver se eles se respeitam, mas é claro que as autoridades de Jerusalém não vão respeitar, porque estão profanando o templo, o que está fazendo é profanar o templo para se armar contra Deus, logo que vai expulsar ele, lógico que vai prender ele, mas é exatamente isso que eles fazem, né? Aí ele vai dizer que ele vai perguntar para os discípulos dele, né? Ele vai perguntar para os discípulos dele, né? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, ou seja, quem? O Espírito Santo, que é o líder da facção, a milícia celestial, né? O que fará com eles, com os lavradores, né? Principalmente aqueles que não quiseram trabalhar no plano de Jesus, ou aqueles sacerdotes, autoridades que expulsavam os capangas de Jesus de lá, né? Aí o que eles vão responder, né? Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrenderá a vinha a outros, né, lavradores, para que remetam os frutos aos seus devidos tempos, né? Então, ou seja, Jesus está dizendo que o Pai dele, o Espírito Santo, deu autoridade para que ele, sendo filho do Espírito Santo, pudesse entrar dentro do templo de Jerusalém, expulsar as pessoas que contribuíam para o ritual acontecer, a aliança de Abel acontecer, que eram os campistas, né, que vendiam pombinhos, e também contribuíam para que as pessoas pobres pudessem fazer os seus sacrifícios também, né, e também contribuíam para a questão econômica do templo de Jerusalém, expulsar todos eles de lá, né, justamente para quê? Para estabelecer o reino dele lá,
né? Ou seja, realmente roubar literalmente, invadir literalmente o templo de Jerusalém, que é sagrado dos judeus, né? E aí, todos aqueles que rejeitarem se batizar para perdão dos pecados, ou se humilharem a ele, né, como a mulher cananeia fez, né, como a mulher na casa do fariseu fez, que chorou tanto a ponto de lavar os pés dele com a própria lágrima, beijar os pés dele, enxugar com o cabelo, ou então a mulher cananeia que se rebaixou ao nível de cachorrinha que come migalhas da mesa do seu dono, que cai na mesa do seu dono. Então, assim, essas pessoas que se agradavam, que Jesus se agradava delas, porque elas eram maiores no reino dele, porque o reino dele é uma competição de quem se humilha mais. Aquele que se humilhar mais será o maior no reino dele, né? É o que ele diz. Então, ou seja, ele queria humilhar os judeus, porque sabiam que os judeus, ao sacrificar o animal, estava com a dívida deles quitada com Deus, não precisava fazer mais nada. Deus pediu o animal, matou o animal, pronto, quitou a dívida. Mas Jesus queria humilhar ele, ver eles rastejando, né? Então, por isso ele não queria holocausto, não queria oferta, né? Ele não queria sacrifício, ele queria misericórdia. Pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, como se fosse o próprio Deus, eu não sou nada, entendeu? Se humilhar bastante mesmo, certo? Então ele vai dizer, senhoras e senhores, né, que ele é a pedra que eles rejeitaram. Então, porque ele é a pedra que eles rejeitaram, se eles tentarem ir para cima dele, eles serão despedaçados. Se ele for para cima deles, sacerdotes, que tentaram impedir ele, eles serão reduzidos a pó, né? E os sacerdotes não prendem ele naquele momento porque a multidão poderia impedir, né? Porque a multidão era ignorante o suficiente para achar que ele era profeta, que ele veio trazer aliança realmente de Yahvé, né? Porque se ele viesse trazer aliança de Yahvé, realmente, né? Quando ele vai fazer a última ceia com os discípulos dele, que é na Páscoa, né? Ele deveria lembrar, porque ele estudou isso desde pequeno, que na Páscoa o povo judeu comemora a vitória, né, do exílio no Egito, né? Então, é aonde eles vão poder agora voltar às práticas, à nova aliança com Deus, né? Sacrificar o animal para perdão dos pecados. Então, naquela ceia, naquele dia, ele deveria sacrificar um cordeiro, né? Se ele fosse realmente o profeta, se ele fosse realmente filho de Yahvé, né? Se ele fosse realmente herdeiro do templo, né? Mas aí o que, que ele faz? Ele vai transformar esse ritual, né, numa oferta de frutos do campo, né, que é a oferta de Caim para perdão dos pecados. Então ele vai transformar o pão em corpo e o vinho em sangue, né, dizendo, refazendo o povo ignorante que estava seguindo, ele repetir exatamente, né, a rebeldia da serpente no jardim do Éden, né? Ou seja, eu estou pecando, estou cobrindo com figo, porque com figueiras de figo, com frutos do campo, porque certamente eu não morrerei, né? Ou seja, ignorando, né, a lei de Deus que diz que você certamente morrerá se pecar, e é por causa disso que você tem que matar o bicho, porque o bicho é como se fosse você morrendo, né? Então, senhoras e senhores, então ele vai dizer, senhoras, que o chefão da quadrilha do Espírito Santo resolveu então mandar Jesus para ver se eles respeitavam Jesus, né? Mas eles não respeitaram Jesus, né? E pelo contrário rejeitaram. Então ele vai dizer que ele vai ser essa pedra que eles rejeitaram, que os construtores rejeitaram, inclusive está falando de nós maçonaria, né? Que nós rejeitamos ele, e por causa disso, né, ele vai cair sobre nós e vai nos despedaçar. E se nós formos tentar impedir ele de fazer essa maldade que ele está fazendo, né, levando o povo a pecar e ficar nu, né, diante de Yahvé de novo, né, ele vai nos reduzir a pó, né? Justamente por quê? Porque ele não quer que o povo, né, ele não quer que o povo tenha acesso à nova aliança que sacrifica animais para perdão dos pecados. Justamente por quê? Porque ele tem inveja, né? Caim matou Abel por inveja, né? Satanás tirou tudo que Jó tinha por inveja. A serpente fez a Eva pecar por inveja, né? Porque não queria que Eva tivesse o perdão de Deus através do ritual, mas queria ver Eva humilhada, né? A mesma coisa Jesus. Por isso ele pede para que todas as pessoas que sigam ele, né, não tenham nada, porque a única coisa que ele vai dar, o Espírito Santo do Pai dele vai dar, é arroz e feijão. Então vocês vão trabalhar, mas vocês vão trabalhar para receber arroz e feijão, porque vocês não devem se preocupar com o dia da manhã, porque o meu Pai que está no céu sabe a necessidade de vocês. Então vocês vão trabalhar hoje para receber um prato de comida hoje, sem pensar no amanhã,
porque aí, mantendo as pessoas pobres sem acumular, ele consegue controlar elas, né? Então vocês vão fazer, porque o meu Pai, Espírito Santo, que era o chefão da quadrilha aqui, né? Ele sabe do que vocês precisam, né? Então ele vai dar para vocês. Mas vocês têm que primeiro procurar as coisas do reino. Se vocês procurar primeiro as coisas do reino, do meu reino, convencer as pessoas a se batizar para perdão dos pecados, a se humilharem diante a mim para perdão dos pecados, se vocês fazerem isso, né? Aí vocês vão ter a recompensa de vocês, porque primeiro as coisas do reino, aí depois os demais serão acrescentados. Ou seja, converter as pessoas à oferta de Caim, à rebeldia contra Deus, é mais importante do que comer, certo? Inclusive, a comida, vocês não vão receber porque vocês são dignos, como todo ser humano é digno de comer. Vocês vão receber a comida só se vocês fizerem a vontade minha, estabelecer o meu reino, né? Cuidar primeiro das coisas do reino, né? Então, senhoras e senhores, o que Jesus faz aqui é no mínimo, né? É no mínimo, como é que eu posso dizer? Uma blasfêmia total, né? Um roubo total, né? Por quê? Porque o templo de Jerusalém, ele usa, né, a autoridade dos profetas, como Isaías, dizendo que ele é o filho do homem, e o povo é ignorante, não tem capacidade de julgar e saber que o filho do homem era o próprio profeta Isaías, né? Ele se diz que é o profeta Isaías, filho do homem, mas o filho do homem, o profeta Isaías, que é o próprio profeta Isaías, diz que ele vai restabelecer a nova aliança no templo. Por quê? Porque tem algumas pessoas no templo que estão desviadas, ovelhas perdidas, né? Estão seguindo o ritual de João lá para, né, batismo para perdão dos pecados, etc. e tal. Então, o filho do homem deveria trazer o ritual que agradou a Deus, a oferta que agradou a Deus, sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar o sábado, coisa que Jesus profanou também, respeitar pai e mãe, coisa que Jesus não fazia também, né? Mas o que que Jesus faz? Jesus convence os seus discípulos, né, que ignorantes, seguidores, né, de que ele é profeta, né, de que ele é o filho do homem, né, de que ele é filho de Deus, né, de que ele até é filho de Davi. Olha para vocês aí, né, como a multidão era ignorante, né? Justamente para quê? Para tomar o templo de Jerusalém, roubar o templo de Jerusalém, expulsar as pessoas que são herdeiras do templo, que vendem pombinhos lá, que sacrificam animais para perdão dos pecados, que foi o que o profeta Isaías profetizou, né? O filho do homem, né, deverá estabelecer essa aliança com o templo de Jerusalém, fazer com que as pessoas levem sacrifício de animais para o templo de Jerusalém, igual o profeta Jeremias disse que deveriam ter a lei impressa na mente e no coração, você jamais esquecer disso, né? Mas ele convence os discípulos dele, né, aí nessa briga com ele, mesmo eles sendo humilhados no reino de Jesus, né, justamente por quê? Para colocar ele e João lá, e Tiago lá, como se fossem as maiores autoridades do templo, né, de Jerusalém, né? Então, senhoras e senhores, o que ele fez aqui é um roubo, né? É um roubo. Ele deveria ser condenado por roubo. Na verdade, ele foi condenado, né? E tudo que motivado por quê? Por inveja, né? Por quê? Porque o ritual de Caim jamais agradou Abel, jamais agradou Deus. Sim, o ritual de Abel, né, a oferta de Abel, que era o sacrifício de animais que Deus sempre pediu, né, desde o jardim do Éden. Tanto que a queda do homem no jardim do Éden não foi ter pecado, porque eles já viviam nus, ou seja, já pecavam antes, né, mas tinham conhecimento que tinha que se tampar o pecado com o sacrifício de animal. Porque se pecar, certamente morrerá o animal morrendo no seu lugar, né? Mas Jesus, né, tenta perverter isso seguindo a linhagem da serpente ainda no jardim do Éden, né? Porque foi a serpente que convenceu a mulher, né, através do falso conhecimento, né, de que ela deveria, porque ela sabia que deveria cobrir o pecado, né, mas que ela deveria cobrir o pecado com o quê? Com as folhas de figueira, com o fruto do campo, né? Então Jesus estava convidando uma massa de pessoas a profanar o templo, né, fazer o templo que foi estabelecido como lugar de perdão, de oferta do que Deus agradava, sacrifício de animais para perdão dos pecados, para transformar o templo de Jerusalém no cenário do Jardim do Éden, onde o homem teve a queda dele, né? O cenário que se repete até hoje. Todas as pessoas que acham que estão tendo, né, a sua aliança restabelecida com Deus da Bíblia, de Gênesis, através do batismo para perdão dos pecados, através da graça, ou através da oração, de qualquer outra coisa, na verdade estão entregando a oferta de Caim, né, e transformando o templo que deveria ser para oferecer a oferta que agradava a Deus, transformando o templo em quê? Né, no jardim do Éden, onde constantemente, todos os domingos, né, a oferta que desagradou a Deus, que causou a queda do homem, é repetida todas as vezes.
Você tentar esconder o seu pecado através do batismo é como você tentar cobrir o seu pecado no jardim do Éden com folhas de figueira, enquanto Deus pediu o animal. Né? E qualquer outro método para ter o perdão que não seja o que o Deus de Gênesis estabeleceu, que é o sacrifício de animais, né, é a oferta de Caim. Certo, senhoras e senhores? Mas Jesus vai dizer, né, para aqueles que estão ouvindo ele, né, que todos aqueles que não aderirem, né, às leis dele, não aderir ao ritual dele, esse vai ser expulso do reino dele. Porque no reino dele, não é igual ao reino de Abel, você sacrificou o animal, teve perdão dos pecados. Né? Não é igual. O reino dele é: não quero holocausto, eu quero misericórdia. Ou seja, eu quero que você se rasteje diante de mim, que você se humilhe como a mulher cananeia fez, como a mulher pecadora na casa do fariseu fez. Certo? Eu não quero oferta nem sacrifício. Eu quero que você desobedeça a Deus. Eu quero que você profane o templo. Né? Eu quero que você transforme o templo que foi estabelecida como casa de oração, onde a aliança de Deus é todos os dias lembrada, onde o povo sacrifica animal para perdão dos pecados, que você transforme no cenário do Jardim do Éden, onde Adão teve a queda perante Deus. Por quê? Porque aqui você vai ter o perdão dos seus pecados por qualquer outra forma, pelo batismo, pela graça, ou seja, sem esforço nenhum, certo? Até mesmo pela humilhação, auto-humilhação, mas jamais pela oferta que Deus se agradou, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então veja que Jesus é inteiramente a descendência da serpente. Não poderia ser diferente, porque é o Filho do Espírito Santo, né? Que era o cara que estava liderando João, incentivando João a fazer o batismo para o perdão dos pecados, incentivando João a dar a oferta de Caim, né? Que estava fazendo com que João preparasse o caminho para Jesus, que era o Filho amado do Espírito Santo, que viria e seria entregue pelo Espírito Santo para tomar o templo, que logo após João viria convencer aqueles que João estava preparando a estrada para o pecado, para a aliança de Caim, para a oferta que desagrada a Deus, para a profanação do templo, na casa de oração, para que quando ele chegasse, quando Jesus chegasse, ele já estivesse preparado. Inclusive, preparado na ignorância tão plena, que quando as autoridades fossem tentar conter Jesus, porque estava evidente que Jesus estava profanando o templo, estava blasfemando, estava quebrando todas as leis, estava pervertendo, estava cuspindo na tradição mosaica, na lei mosaica, na cultura judaica, né? Eles não tivessem conhecimento nenhum para ver que Jesus era um engano. Então, ao invés de impedir Jesus, tentariam impedir as autoridades que prendessem Jesus, né? Mas a gente sabe que o final da história, né, tudo que você planta você colhe, né? Jesus desprezou o jovem rico porque não queria vender tudo que tinha para dar a ele, se tornar submisso a ele, mas foi o próprio homem, foi o outro homem rico que tirou ele da cruz, né? Dizia para as pessoas que cada um teria o seu galardão, né? Se pegasse a sua cruz como ele pegou a dele e seguisse ele, você vê que no final das contas, nem o próprio Jesus era digno do galardão que ele ofereceu para quem fizesse as mesmas obras que ele, porque nem ele carregou a própria cruz dele. Carregou a cruz dele foi outra pessoa, né? E também os discípulos todos correram, um negaram, um negou, um testemunhou contra ele, né? Então, senhoras e senhores, o que eu quero que as senhoras e os senhores entendam e não percam de vista, certo? É que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um golpe de Estado contra o templo de Jerusalém, contra o povo de Jerusalém, certo? Para obrigar o povo a aceitar a pedra rejeitada, que de fato ele era, que vinha trazer a oferta de Caim para o templo, lugar sagrado dos judeus. A oferta que Deus nunca se agradou e qualquer judeu estudado na lei não poderia permitir isso. Então é por isso que o sacerdote tinha que expulsar ele do templo a qualquer custo. Porque a mesma estava repetindo o mesmo cenário do Gênesis. Então, como Deus expulsou Adão, porque Adão não entendeu ou quis pecar, né? Quis ter a queda dele, em vez de cobrir o pecado com o animal, cobriu com frutos do campo, a figueira, a folha da figueira. A mesma coisa Jesus estava fazendo. Então, como Adão foi expulso, né, por não entender as regras, Jesus também tinha que ser expulso. Então, ele não era só expulso da sinagoga e dos templos, mas da cidade onde ele passava, né? Então, as pessoas não queriam matar ele à toa, né?
mas sim porque as que queriam matar ele, porque tinham conhecimento do perigo que ele representava, senhoras e senhores, certo? Ele era aquilo que desagradava o próprio Yahvé,